No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com a juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes, que faz um balanço e fala sobre a importância dos 11 mutirões de conciliação e mediação realizados em Brumadinho. Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter a senhora aqui novamente. Satisfação toda minha. Queria começar perguntando à senhora, enfim, tivemos agora a 11ª etapa dos mutirões, né, o último do ano, mutirão de conciliação e mediação em Brumadinho. O que a senhora pode falar sobre essa realização de agora? Alcançou os objetivos pretendidos? Sim, com certeza. Nós tivemos um êxito muito positivo. É a última rodada do ano, de fato, e inclusive estamos focados nessa semana, que é a Semana Nacional da Conciliação, e nada como terminar essa fase com bastante êxito, acima inclusive de 93%. Então estamos muito satisfeitos com o poder de autocomposição das partes para essa resolução definitiva do conflito. Quer dizer, agora nessa 11ª etapa foram 46 audiências, 43 acordos e 3 recusas. Como é que funciona isso? Perfeito. A gente pauta e coloca para a autocomposição processos, primeiramente, que a gente acredita em que vai ser mais fácil chegar a essa via consensual, exatamente porque as partes já sinalizam nesse sentido. Então, essas rodadas acontecem, obviamente, a empresa propõe os acordos, a gente tem uma aceitação bastante significativa, como bem dito, dos 46, 43 aceitaram, e é natural que ocorram algumas recusas por motivos diversos, e nesse caso foram 3. 3 recusas, uma de autor e 2 da empresa. Exatamente. Em 2 hipóteses a empresa não ofereceu acordo, e nessa única hipótese em que houve a recusa pelo autor, a empresa propôs o acordo, mas o autor recusou. Ou seja, é um saldo positivo, porque foram 2 dias, não é isso? Muito positivo, foram 2 dias com audiências iniciando desde o começo da manhã, e a gente acredita muito nessa autocomposição para que a demanda seja finalizada antes de um tempo que a gente poderia prever se fosse levado a julgamento, como a gente diz popularmente falando, mas se o processo fosse concluso para a sentença. E a estrutura montada lá com juízes, como é que foi tudo isso? Exatamente. Estamos fazendo uso do Sejusc, em parceria com a 3ª Vice-Presidência, que tem sido uma apoiadora fundamental para o êxito desse projeto. E todas as rodadas de conciliação, as audiências são presididas pelos juízes. São 2 juízes que atuam com exclusividade no Núcleo de Justiça 4.0 e que presidem essas audiências justamente para prestar todos os esclarecimentos para os envolvidos, trazer segurança, inclusive, no momento da homologação do acordo. E isso também é um saldo muito positivo e justifica, inclusive, esse êxito também. Como já dissemos, foram 11 mutirões, só que nem todos foram este ano, né? Ano passado, cerca de um ano, pouco mais de um ano, o primeiro foi em setembro, né, do ano passado. Como é que foi esse início? Por que se começou com esses mutirões lá em Brumadinho? De onde partiu a ideia e, né, a necessidade? A necessidade surgiu exatamente porque estamos com essas ações centralizadas no Núcleo de Justiça 4.0, as ações individuais, vou fazer um parênteses. A presidência, na gestão retrasada, na gestão em março de 2022, para ser bem exata, criou o Núcleo de Justiça 4.0, Cooperação Judiciária, justamente em função da necessidade de se conferir tratamento uniforme a essas milhares de ações individuais que foram ajuizadas na comarca de Brumadinho, e as 2 varas dessa comarca receberam um volume equivalente ao próprio acervo que elas já tinham. Então, isso levou a presidência a traçar uma estratégia, porque os 2 juízes não conseguiriam, com a eficiência de costume, julgar esses processos, já que eles estavam com um acervo similar referente às outras causas. Então, idealizado o Núcleo de Justiça 4.0 em março de 2022, daí surgiram muitas iniciativas relacionadas ao próprio núcleo, como, por exemplo, a Central de Perícias de Brumadinho, que foi implementada em maio, na gestão passada. E essa Central de Perícias teve por objetivo acelerar a produção da prova técnica. Então, esses processos, eles têm um fluxo natural, né, que envolve o ajuizamento da ação,
um despacho inicial, né, a citação da parte contrária, todo aquele fluxo que envolve contestação, impugnação, chega-se então à fase probatória. A gente teria um gargalo nessa fase probatória, então por isso foi criada essa central de perícias, realizadas as provas periciais, as provas técnicas, então a gente entendeu prudente, antes de submeter o processo a julgamento, antes do processo ir concluso, essa fase conciliatória. Por quê? Existindo uma prova técnica nos autos, uma prova que normalmente é pleiteada por ambas as partes, se a prova já está lá, a gente entende que isso é um motivo facilitador para o diálogo, para a autocomposição. Então, por isso que se idealizou essa semana de conciliação, essas semanas, na verdade, de conciliação, e a gente vem fazendo com periodicidade, a fim de que o processo nem precise chegar à sentença. A decisão, ela é extraída da própria vontade das partes. Bom, como dissemos, né, o primeiro foi em setembro do ano passado e ainda tiveram mais 3 no ano passado. Este ano foram 7, né, estão 4, com mais 7 tivemos 11. Todos seguiram sendo produtivos? Todos muito produtivos, a gente alcançou uma média que gira em torno de 90% de êxito. Então, a gente tem muita segurança em relação à eficácia dessas semanas de conciliação, a gente não fica adstrito, como bem dito, à Semana Nacional da Conciliação, a gente tenta sempre que possível promover mensalmente essas rodadas de autocomposição e assim o faremos enquanto a gente ainda tiver processos em tramitação no Núcleo de Justiça. Só para a gente fazer um balanço, nesse período, né, de pouco mais de um ano, de setembro do ano passado para cá, foram 1.209 acordos, 1.283 benefícios, não é isso? Exatamente, 1.283 beneficiários, porque existem ações em que o polo ativo é composto por núcleo familiar, então mais de um autor. Então a gente tem, às vezes, mais de um acordo em um único processo, e por isso a gente chega a esse número, inclusive, muito significativo. E essa periodicidade é importante, né? Olhando as datas aqui, os mutirões praticamente foram feitos de assim, mês a mês, né? O primeiro em setembro do ano passado, de setembro, outubro, novembro, dezembro, e este ano, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e agora em novembro. Essa periodicidade que é importante também, né? Exatamente, é muito importante e isso, inclusive, decorre do fato de que, como a gente consegue conferir um tratamento uniforme a esses processos, então, digamos que aquele volume de processos que ingressou na mesma fase, eles vão tendo um andamento muito similar até que se chegue a essa fase conciliatória. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga avançar para o ano que vem com essas rodadas de conciliação com a mesma periodicidade. Pois é, eu perguntaria isso, né? A programação para o ano que vem é continuar tentando mês a mês também com esses mutirões? Sim, a programação é exatamente essa. Na medida em que a gente houver a finalização dessa fase técnica, a gente pretende continuar estimulando as partes para a autocomposição com uma periodicidade bastante regular. Essa estrutura montada lá, fala um pouquinho mais do Justiça 4.0, o que é e a importância dele ter chegado ali para lidar com essa situação de Brumadinho. Sim, o Núcleo de Justiça 4.0, ele decorre de um programa do Conselho Nacional de Justiça, que é justamente o Programa Justiça 4.0, envolve o Núcleo e outras iniciativas também, mas todas focadas com o uso da tecnologia para o atendimento às demandas. No caso em questão, foi implementado o Núcleo de Justiça 4.0 Cooperação Judiciária para dar suporte a unidades judiciárias que necessitam receber um esforço concentrado. E a primeira delas foi justamente a comarca de Brumadinho. Pelo nível, pelo alto número, não é isso? Exatamente, pelo elevado número de ações individuais que ingressaram na comarca e por envolver, nesse caso, uma mesma parte, que é a empresa Vale, em razão do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Então, isso autoriza que esses processos possam tramitar nesse ambiente virtual, que é bastante inovador. Tudo funciona sob o juízo 100% digital, o atendimento. Nós temos uma unidade física, naturalmente, funciona inclusive no prédio da Raja, mas todo o atendimento ele é feito pela via remota, exceto, obviamente, aquilo que exige o comparecimento presencial, como a produção da prova técnica na central de perícias, e agora essas fases conciliatórias, em que a gente acredita que a presença física do juiz junto aos interessados possa ser, inclusive, um fator motivacional e um fator que leve ao esclarecimento de eventuais dúvidas. A senhora já citou alguns pontos importantes, mas o que mais a senhora destacaria para a gente encerrar a entrevista ao longo desse tempo que foi positivo e contribuiu para esse sucesso?
Bom, a gente acredita que o fator exclusivamente positivo seria a boa vontade das partes na tentativa de resolução desses conflitos. A gente teve uma abertura muito grande, tanto por parte da empresa quanto dos interessados, em atender o nosso chamado para conciliação. Então, esse foi um ponto fundamental para o êxito desse mutirão de conciliação. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço. Até a próxima. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista às nossas reportagens aqui no YouTube, no canal da TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.